Um novo dia se inicia, e junto com ele vem o peso, os compromissos, os ruídos, as pressões que ninguém vê. Mas antes de abrir os olhos para o mundo, você precisa abrir o coração para o céu. Antes de tocar no celular, toque no altar. Antes de responder qualquer pessoa, fale com Deus. Essa palavra não é só mais um vídeo, é um chamado. Se você sente que precisa de paz, de direção, de descanso interior, fica até o fim. Dê play com fé, ouça com alma e deixe Deus falar com você agora. E se tocar o teu coração, já comenta aqui embaixo: esse é o meu primeiro minuto com Deus hoje. Existe um clamor do céu sussurrando a sua alma toda vez que você acorda. Um chamado silencioso, mas cheio de urgência, dizendo: antes de qualquer coisa, ajoelhe-se. Quarto, antes mesmo que a sua mente desperte, e ele espera que a sua alma seja a primeira a se levantar, não no corpo, mas em consciência, em humildade, em reverência, em desejo de comunhão, de falar com o mundo. Você foi criado para acordar em aliança com o céu, para despertar no espírito antes de despertar na carne, para alinhar o coração antes de alinhar os compromissos da agenda, para ajoelhar-se em honra antes de caminhar em decisão. Perceba que ele não está apenas sugerindo uma prioridade devocional. Ele está revelando uma chave espiritual que define toda a ordem do que flui ou trava na sua vida. Se você buscar o reino primeiro, tudo se encaixa, tudo se alinha, tudo encontra lugar. Mas se você negligencia o princípio do primeiro, o restante perde o sentido, o restante fica pesado, o restante se desorganiza. Os boletos, responder mensagens, correr para o trabalho, e só depois, às vezes muito depois, lembrar que Deus existe e que Ele gostaria de ter sido o primeiro pensamento, o primeiro abraço, a primeira palavra do dia. E o problema não é só esquecer de orar. O problema é começar o dia sem armadura, sem direção, sem discernimento, sem cobertura, sem palavra, sem presença. E aí o dia pesa, o humor oscila, o coração se fecha, a mente se perde, a alma se contamina. O coração de Deus tinha um hábito inegociável. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmos 5:3. E ainda dizia com profundidade: de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Salmo 63:1. Ele entendia que a madrugada não era apenas um horário, era um território espiritual, que o silêncio das primeiras horas carregava a voz mais clara do céu, que antes de guerrear no natural, era preciso se posicionar no espiritual, porque quem se ajoelha antes de tudo, permanece de pé durante tudo. Santo o primeiro minuto, o primeiro espaço, o primeiro lugar. Deixar contaminar pela opinião dos outros. Mesmo sendo o filho do Deus vivo, mesmo sendo cheio do Espírito, mesmo tendo acesso pleno ao Pai, mesmo sendo aquele por quem todas as coisas foram feitas, mesmo assim se levantava ainda escuro, antes do amanhecer, antes do movimento dos homens, antes da cidade acordar, antes dos discípulos o procurarem, antes dos milagres acontecerem, antes das multidões se aproximarem. Ele se levantava sozinho, em silêncio, e ia para um lugar deserto, onde ninguém o veria, onde ninguém o aplaudiria, onde não havia holofotes nem obrigações, apenas o céu, apenas a voz do Pai, apenas a oração pura que sobe como incenso nas primeiras horas do dia. Precisa se abastecer de manhã. Ele fazia isso porque sabia que antes das curas, antes das pregações, antes das pressões, antes das exigências do povo, era necessário estar cheio da presença que sustenta, da palavra que orienta, da intimidade que protege. Homens, mas no que ele fazia quando ninguém estava olhando. O segredo de um dia em paz está em como você o inicia. O segredo de uma alma firme está na maneira como ela acorda. O segredo de um coração alinhado não é sorte, é busca. Palavra que sai da boca de Deus.
A alma não quer nutrição física, ela quer presença, ela quer descanso, ela quer direção, ela quer propósito, ela quer fogo do alto, ela quer um versículo vivo, ela quer um toque secreto, ela quer ouvir: estou contigo hoje, vai em paz. E se ela não recebe isso, ela entra em jejum espiritual sem querer e vai passando as horas do dia cada vez mais vazia, cada vez mais fraca, cada vez mais ansiosa, até que o cansaço espiritual vira mau humor, as irritações do dia viram feridas abertas, e tudo aquilo que era só rotina vira guerra silenciosa dentro de você. Sejam falta de tempo, mas falta de pão espiritual, e que o pão do céu não cai na boca de quem corre, ele desce sobre quem para, sobre quem dobra o joelho, sobre quem abre a Bíblia, sobre quem ouve em silêncio, sobre quem busca primeiro. Mundo antes. Levante-se com fé antes que o medo tente deitar com você. Comece o dia com a Bíblia aberta, com o coração inclinado, com os joelhos dobrados, com o espírito disposto. Porque tudo aquilo que você não faz por escolha, a vida te obrigará a fazer pela dor. Se você não para por amor, a vida te para pelo peso. Se você não busca por honra, a alma gritará por socorro. Vento soprar. E o lugar secreto não é um cômodo da casa, é uma atitude da alma. É quando você decide que antes de se vestir, você quer ser revestido. É quando você entende que antes de correr para o que é urgente, você precisa descansar no que é eterno. É quando você declara com sua vida que não vai viver mais um dia sem que Deus seja o seu primeiro pão, sua primeira conversa, sua primeira fonte. Pessoas soam como flechas envenenadas, em que os compromissos atrasam, os ônibus não passam, os pedidos não são respondidos, os planos desmoronam, a cabeça pesa e o coração fica cheio de perguntas sem respostas, de sentimentos que você nem sabe nomear, de irritações que parecem pequenas por fora, mas que dentro de você crescem como tempestades silenciosas que vão tirando sua paciência, seu foco, sua paz, sua fé. E quando a noite chega, você olha para trás e percebe que o erro não foi o mundo, foi a sua falta de cobertura, foi a ausência de presença, foi o dia que começou sem oração, foi o corpo que saiu antes da alma estar pronta, foi a pressa de enfrentar gigantes sem antes dobrar os joelhos diante do rei, de pensamentos onde as armadilhas não são buracos no chão, mas distrações sutis, onde os golpes não vêm com barulho, mas com palavras, com dúvidas, com acusações internas, com culpas, com comparações, com sentimentos de fracasso que se infiltram como fumaça e abafam sua clareza, sua paz, sua esperança. E se você não estiver revestido, você sangra. Se você não estiver preparado, você se cansa. Se você não estiver armado de fé, de verdade, de justiça, de palavra, de oração, você cai e nem percebe quando caiu. A gente vai vivendo no automático, achando que o estresse é normal, que o nervosismo faz parte, que a ansiedade é só uma fase, quando, na verdade, são sintomas de um espírito que saiu de casa sem armadura. É ali, antes do telefone tocar, antes do café esfriar, antes do mundo gritar, que Deus estende sobre você o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação e a espada do Espírito, porque quem se levanta para orar, se levanta para vencer. Senhor, eu não quero dirigir minha vida com meus próprios olhos, porque eu sou limitado. Guia meus passos antes que eu tropece. Toma o controle antes que eu me perca. Assume a direção antes que o dia me engula. E Deus, que é Pai, assume. Ele tira você de armadilhas que você nem viu. Ele cancela ciladas que você nunca saberia evitar. Ele desvia o mal que viria sorrindo. Ele envia anjos para te cercar quando você nem sabia que estava vulnerável. Mas isso só acontece quando você entrega, não quando você apenas pede ajuda, mas quando você entrega. Que parecia derrota, se torna preparação.
Até os nãos que você escuta no caminho se revelam como livramentos que você não teria coragem de escolher por si mesmo. Quando Deus está no controle, o caos não tem permissão para te dominar. A dor até bate, mas não fica. A luta até começa, mas termina com testemunho. O choro até vem, mas o consolo chega antes do desespero. Porque Deus está no início do seu dia. E quando Deus está no começo, Ele também está no meio. E com certeza estará no fim. Terminam em confusão. Já visitou os lugares onde seu coração será testado. Já previu os encontros que vão moldar a sua fé. Já planejou os livramentos que você nem saberá agradecer. Já decretou a vitória que você ainda nem ousou imaginar. Deus já está lá. No futuro, na próxima segunda, na reunião que você teme, na resposta que você aguarda, no e-mail que ainda não chegou, no tratamento que ainda não começou, no choro que você ainda vai derramar, no sonho que você tem medo de sonhar. Deus já está no seu amanhã, mas mesmo assim, Ele continua dizendo: eu quero estar no seu agora. Preocupado, já atrasado, já falando com todo mundo, já pensando nas dívidas, já ansioso com o trânsito, já aflito com a rotina, e mesmo sendo o único capaz de acalmar sua alma, mesmo sendo a única voz que pode trazer paz verdadeira, Ele fica ali, em silêncio, esperando o primeiro olhar, a primeira lembrança, o primeiro "Bom dia, Pai, estou aqui". Ansiedade se você nem lembra de conversar com Ele ao amanhecer. Como você quer que Ele cuide das suas cargas se você nem oferece a Ele as suas mãos vazias? Como você espera paz se você acorda em guerra e não se rende ao príncipe da paz? A maioria das pessoas clama no fim do dia, quando tudo já deu errado, quando a mente já está estourando, quando a alma já está cansada, quando os erros já se multiplicaram. Mas o Espírito de Deus está te chamando para algo mais profundo, mais íntimo, mais maduro. Buscar antes, clamar antes, entregar antes, ajoelhar antes. Porque o poder não está apenas em saber que Deus está no futuro. O poder está em trazê-lo para o seu presente. Ele quer caminhar contigo. Porque não adianta ter promessa para o futuro se você anda perdido no presente. Não adianta ter direção lá na frente se você vive desgovernado aqui e agora. Deus quer que você entenda: o que sustenta a jornada não é só o destino revelado, é a companhia diária do Espírito no processo. Corte do seu dia. E se você entregasse o controle quando ainda parece estar tudo no lugar, só para que Ele não precise te arrancar do chão quando tudo cair? Delas. Mas essa presença precisa ser buscada, reconhecida, honrada, cultivada, fresca na mente, com a oração viva no peito, com a paz guardando o coração. Não porque tudo está certo do lado de fora, mas porque tudo está certo do lado de dentro. Fazer morada. Não posso mais viver no automático, que não posso mais abrir os olhos e simplesmente correr sem direção, que não posso mais caminhar sozinho como se soubesse o caminho, que não posso mais lutar sem armadura, sonhar sem presença, respirar sem intimidade, acordar sem te buscar. E é por isso que agora, aqui no silêncio do meu espírito, eu te entrego o meu primeiro minuto, o meu primeiro pensamento, o meu primeiro movimento, a minha primeira palavra do dia. Tenho te deixado em segundo plano, que muitas vezes acordo correndo para as obrigações e te esqueço como se o meu sustento viesse apenas do esforço das minhas mãos, como se a minha agenda fosse mais urgente que a tua presença, como se o mundo pudesse me preencher antes de ti, e por isso eu me arrependo. Me arrependo por cada manhã que comecei sozinho, por cada decisão tomada sem consulta, por cada luta enfrentada sem cobertura, por cada angústia guardada quando eu poderia ter falado:
Contigo logo cedo, por cada dia em que eu permiti que a carne falasse antes do espírito. Ensina a te honrar com o meu tempo antes que o caos me consuma. Me ensina a parar, mesmo quando tudo ao redor grita, vai. Me ensina a ajoelhar quando a minha carne quiser correr. Me ensina a calar para ouvir o que o céu está dizendo. Me ensina a viver do pão que sai da tua boca e não apenas da comida que está na mesa. Erradas. Me dá a espada da palavra para que eu enfrente os pensamentos que me sabotam. Me dá a couraça da justiça para que eu não aceite acusações do inimigo. Me dá o capacete da salvação para que a minha mente permaneça em paz. Me dá o cinto da verdade para que eu não ande no engano do meu próprio coração. Me dá as sandálias da preparação do Evangelho da paz para que eu caminhe com leveza e propósito, mesmo em meio à guerra. Os primeiros minutos que eu tenho ao acordar e faz deles o momento mais importante de toda a minha vida. O lugar secreto onde tudo começa a se alinhar, onde o invisível se ajusta, onde a minha alma se cala e o teu espírito fala. Que não seja por obrigação, que não seja por religiosidade, que seja por amor, por dependência, por fome, por sede da tua presença. Alcance cada um agora, nesse instante, e os leve de volta ao lugar da intimidade, ao lugar do primeiro amor, ao lugar onde as palavras cessam e a tua voz reina, ao lugar onde tudo faz sentido, onde o céu toca a terra, onde o espírito se fortalece e o coração se renova. Meu início, o meu sustento, o meu caminho, a minha cobertura, o meu tudo. Talvez hoje tenha sido a primeira vez que você deu o seu primeiro minuto do dia a Ele. Talvez você nem tenha forças todos os dias, mas só de estar aqui, buscando, ouvindo, chorando em silêncio, isso já é adoração. Canal de resposta na vida de alguém, apenas clicando em compartilhar. Ó grande fonte de vida e amor que reside em cada pulsar do universo, venho a ti neste instante com o coração repleto de humildade e reverência, buscando tua presença luminosa para orientar meus pensamentos e elevar meus sentimentos, confiando no poder sagrado que transcende o tempo e o espaço. Que o raio da sabedoria se faça presente em minha mente, despertando a clareza necessária para discernir o caminho certo, dissipando dúvidas e medos que possam tolher meu avanço e revelando-me a grandeza dos propósitos ocultos em cada desafio. Que o escudo protetor da tua graça me envolva em energia pura, livrando-me de influências negativas, armadilhas invisíveis e toda forma de opressão, para que eu caminhe seguro, firme e cheio de confiança, sustentado pela certeza de que sou amparado a cada passo. Que o sopro divino da cura penetre em minhas feridas, reconstruindo células de esperança e tecendo novos fios de força em meu ser, transmutando dores antigas em lições que nutrem meu crescimento e trazendo alívio profundo ao corpo, mente e alma. Que o amor próprio floresça no jardim do meu íntimo, concedendo-me a aceitação plena de minhas virtudes e imperfeições, para que eu reconheça o valor intrínseco da minha existência e cultive respeito, carinho e gentileza comigo mesmo. Que a compaixão se manifeste em meus gestos e palavras, fazendo-me instrumento de bondade em cada encontro, derramando alívio e conforto nos corações aflitos e fortalecendo o laço fraterno que une toda a humanidade. Que o sentimento de gratidão encha minhas veias de alegria, lembrando-me de cada dádiva recebida, visível ou oculta, e guiando meus olhos à beleza que permeia o cotidiano, para que eu celebre a abundância que me circunda. Que o fogo da esperança mantenha viva a chama do meu propósito, inspiração eterna que me impele a persistir mesmo em meio às tempestades, alimentando a fé na renovação constante da vida e lembrando-me de que após a noite
Mais escura nasce sempre o dia mais radiante, que a sinfonia do amor divino ecoe em meus sentidos, conectando-me à pulsação de todas as criaturas, para que eu seja coautor de harmonia, paz e evolução, levando luz onde houver sombra e reconciliação onde houver divisão. E agora, envolto nessa energia primordial, entrega-se meu ser ao desígnio superior. Ofereço meus sonhos, meus atos e minhas esperanças, àquele que rege os astros e guia as marés do destino. Que esta oração ecoe eternamente em meu interior, sustentando-me hoje, amanhã e em todos os dias que ainda há de vir. Amém.